Bom, o convite que a Annelise fez, né? Então só coloquei ali para... Isso aqui é um pouquinho do que eu sou, tá bom? Então eu trabalho no CEONC, tá? Sou cirurgião oncológico. Tá? Já fiz algumas palestras dessa, cada vez a gente tenta falar um pouquinho diferente, né? Cada público a gente tenta trabalhar um pouquinho melhor as informações. Agora, no começo a gente falava só sobre o Outubro Rosa, né? Aí agora a gente está sempre tentando colocar um pouquinho já do Novembro Azul, a gente já tenta fazer ali no meio, ali dia 30, já para ficar meio perto, né? Então, mas... e assim, antes de tudo, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, levante as mãos, já vamos batendo papo. Antes de qualquer coisa, não é só eu para falar, acho que é muito melhor que a dona Diris falou, perguntem, a gente vai ter dúvidas, tá? Então assim, basicamente a gente vai falar, né, sobre um pouquinho sobre câncer, né? Então assim, o que é o câncer, né? Então, sempre quando as pessoas chegam para mim e falam assim, doutor, existe câncer, o câncer é um câncer maligno ou benigno, né? Então, literalmente não existe câncer benigno, existe um tumor benigno, né? Qualquer carocinho, até mesmo uma verruga, é um tipo de tumor, né? Mas não necessariamente isso é um câncer, né? Mas o câncer é o quê? Desculpa. Então o câncer é o quê? Né? O câncer é um conjunto de mais de 100 tipos diferentes de doenças, né? Tá? E que elas têm o comportamento em comum entre todas, que é um crescimento desse tumor desordenado, né? E que ele tem o potencial de invadir outras células, outros órgãos, né? E também lançar células para outros órgãos, que são as metástases, né? Tá? As causas em si são multifatoriais, eu vou falar um pouquinho depois, tá? Né? E da onde que vem essa carcinogênese, né? Que seria a gênese do câncer, né? Da onde que começa o câncer, né? Então, que seria o quê? Existe uma alteração lá no núcleo da célula, no DNA, né? Ah, mas então é genético? Mais ou menos, né? Então, assim, como é que acontece? Por algum fator outro, né? O sol, por exemplo, no câncer de pele, né? Alimentos desregrados que a gente tem, né? Ou vida, o cigarro, alguma coisa, faz uma alteração em células específicas no DNA e ocorrem várias alterações onde a maquinaria das nossas células não conseguem fazer o reparo desse DNA e eles perdem a capacidade de controlar, de ela ficar quietinha ali no tamanho dela só e elas começam a crescer desordenadamente, né? Começam a se dividir. No mundo, então, em 2002, nós tivemos 10 milhões de casos novos e 6 milhões de mortes por câncer no mundo. Em 2020, aumentou em 50%, né? Dobrou o número de casos e o número, né, de mortes, né? E aumentou em 50% o número de casos, né? E por que teve... O que aconteceu nessa história? Né? Se a gente colocar dados mais lá de trás ainda, tipo de 70, 80, esses dados, o aumento foi muito maior, né? Mas por quê? As principais causas, então, se deve principalmente por essa mudança do perfil demográfico da população, tanto no mundo quanto no Brasil, né? Que fez com que o que acontecesse, né? Então, o envelhecimento da população. Como eu expliquei lá atrás, nessa questão da mudança, desse processo de reparo, né? Dessas alterações que vão acontecendo no DNA da gente, naquela célula, então não é uma coisa que aconteceu uma alteração agora do DNA e virou câncer, não. São várias alterações, então isso acontece por vários anos, né? Então assim, a população vai envelhecendo. Se você considerar, na verdade, a grande maioria da população que vai ter câncer são pessoas mais velhas, não são pessoas jovens, né? Tá? Então, claro que o câncer em pessoas jovens é muito mais grave, né? Mas geralmente o câncer ele é de uma população mais velha. Se vocês forem lá no CEONC, por exemplo, amanhã cedo, vocês vão ver que 80% dos pacientes que estão lá são pacientes idosos, acima de 60 anos. Né? Tá? Então a população envelheceu. Né? Mas envelheceu por quê? Porque a gente teve principalmente isso aqui, ó, controle de doenças crônico-degenerativas. Né? Então a população passou a ter contato melhor com outros profissionais, tipo cardiologistas, tiveram uma assistência melhor à saúde no posto de saúde, então passaram a ter uma pressão alta controlada, passaram a ter um diabetes melhor controlado, passaram a ter doenças de coração, de pulmão melhores controladas que as pessoas morriam antes, morriam mais cedo, né?
porque não tinham essas doenças bem tratadas. Tá? A própria urbanização da população também fez com que a população tivesse acesso a esses profissionais mais cedo, né? A mudança de hábitos de vida, né? Então, as pessoas passaram a fumar, fazer mais exercício físico, né? Ter acesso também a água tratada, né? Então passaram a morrer menos de doenças infecciosas, né? Então crianças, né, se a gente considerar a quantidade de crianças que morriam, né, taxa de óbito infantil na década de 70 para agora, caiu drasticamente. Então as pessoas estão vivendo mais e, claro, doenças que aparecem em pessoas mais idosas vão começar a aparecer. E o câncer foi uma delas. Né? Tá? Então isso é uma das causas. E daí assim, esse é um slide que eu gosto bastante. Eu acrescentei ontem esse slide, essa foto aqui e isso aqui. Né? Por quê? Porque essas campanhas começaram com esse símbolo aqui. Que eu me lembro, acho que foi 88, 89, mais ou menos, que começou isso a acontecer. Eu lembro que eu era pequeno e não entendia o que era isso. Mas foi a partir disso aqui que passou a existir as campanhas. Né? Então hoje já existe, a gente estava conversando com a dona Diris, que hoje existe Setembro Amarelo, Julho Verde, que é do câncer de cabeça e pescoço, o Setembro Amarelo, que é da campanha para a prevenção de suicídios. Né? Os outros meses, praticamente assim, quase que todo mês existe a dedicação a um tipo de doença, a um tipo de tratamento. Né? Claro que aqui era relacionado diretamente com o câncer de mama. Né? Hoje não, hoje o Outubro Rosa, na verdade, é dedicado à saúde da mulher. Né? Então, assim, essas campanhas, isso que está acontecendo aqui, né? Hoje, talvez na cidade, esse mês, agora com essa questão da pandemia, então diminuiu muito, né, os eventos. Mas assim, ano passado eu falei num evento grande, tinha 300 pessoas. Eu lembro que a primeira vez, logo depois que eu saí da residência, eu fui falar num evento lá em Dois Vizinhos, tinha 450 mulheres lá dentro, tinha mais homens também, mas assim, eu quero dizer que é isso aqui que faz mudar. Né, a gente vê mulheres levando os homens para fazer um exame de próstata, né, daqui a pouco, né, mês que vem já vai ter isso. Né? Então são eventos como esses da sociedade civil, não esperando o governo falar, vir e conscientizar. Né? É isso aqui que faz mudança. Então parabéns por essa atitude. Eu acho que isso aqui traz conscientização, é informação. Né? Isso aqui foi o que mudou muito a história de muita doença. Né? O câncer, basicamente, a gente vê um aumento absurdo de pessoas que chegam, nem que for com uma alteraçãozinha de mamografia para avaliar, e acaba muitas vezes a gente, doutor, mas eu estou sentindo uma dor no estômago, daí já acaba saindo com um pedido de ultrassom, uma tomografia, alguma coisa para investigar outra coisa. Né? Um aumento absurdo em termos de, assim, nessa época, de volume de preventivos que são feitos. Né? O próprio PSA, enquanto se aumenta, mas é por quê? Porque existe esse momento de conscientização. Né? Então, eu acho que vocês virem fazer parte dessa reunião, né, ser transmitido, sendo feito live, é isso aqui que leva informação para as pessoas, apesar que eu vejo que, né, com a modernização, com a internet, houve um incremento, uma facilidade de chegar na informação, mas né, é estar aqui que muitas vezes vai fazer a diferença, vocês levantarem a mão, o que a gente pode fazer diferente? Tal, né? É isso aqui que vai mudar. Então uma foto, né, já está todo mundo uniformizado, estava todo mundo bonito, eu resolvi colocar a foto também que a Annelise mandou. Mas assim, o que a gente tem que fazer então para ter uma detecção precoce de qualquer tipo de câncer? Né? Então primeiramente, gente, a gente tem que conhecer bem o corpo. Tá? Então conhecer o corpo não é ali conhecer o corpo humano como, né, anatomia, não é você se conhecer. Né? Então prestar atenção no corpo, parar de vez em quando sem roupa lá e olhar se tem alguma coisa diferente, né? Ou pelo menos conhecer o que é normal no corpo da gente. Né? Então um carocinho diferente, né? Em relação ao câncer de mama, né? Se perceber que a mama está um pouquinho alterada, depois eu vou mostrar algumas imagens, né? Uma pinta diferente no corpo, né? Mulher, tá tendo lá, vinha com ciclo menstrual certinho, né? Não estava tendo nenhuma alteração. De repente, começou com sangramento. Esse mês beleza, né?
foi só esse mês. Não, mês que daqui a pouco sangrou de novo. Está errado, né? Daí não dá para ficar esperando, né? Tem que ir lá atrás, né? Ah, não tinha dor durante a relação, de repente começou a ter dor. Será que só é alguma coisa que não está legal nesse dia ou porque realmente tem alguma doença, né? Ah, uma dorzinha diferente que eu não tinha. Ah, sei lá, uma dor na coluna? Não, nem todas as vezes é uma dor na coluna, né? Só uma mau jeito, né? Então, assim, esse conhecimento é o que faz. E a partir do momento algo diferente apareceu, vão atrás procurar seu médico no posto, me procurem se quiserem, né? Mas procurem ajuda, né? Não achem que, posso ficar esperando, né? Uma dor de cabeça que não tinha, não, eu tinha sempre dor de cabeça, de repente a dor começou a ficar contínua, mas, estou trabalhando muito, daí não dá para ir. Não, tem que ir atrás, né? Talvez é um momento de fazer um exame que vai ser o que vai mudar a vida de vocês para o resto da vida. E estou falando isso não só para vocês, né? É a família em casa, são as pessoas de perto de casa que a gente tem que procurar também, né? E tentar entender que aquela pessoa muitas vezes mudou o comportamento, né? Mudou o jeito, o filho que mudou o jeito tá escondendo alguma coisa, será que não está com um machucadinho ali, né? Então, assim, conhecer isso, né? O corpo da gente, conhecer, né, dos filhos, né? E diretamente falando sobre o que a gente veio falar, né? Sobre Outubro Rosa e setembro, Outubro Rosa e Novembro Azul, né? Então, assim, os exames que a gente tem hoje, né? Que a gente poderia estar falando para tentar prevenir isso, tentar prevenir um câncer, né? O que a gente tem de exames que a gente poderia estar usando para fazer rastreamento para câncer, né? Então, assim, o câncer de colo de útero, né? Então, o exame do Papa Nicolau, preventivo, né? Então, o preventivo é o quê? É um exame que a gente faz do colo do útero, onde a gente faz um escovado ali, com uma escovinha que existe, a gente coleta um pouquinho aqui e também a gente cola em volta aqui, tá? Esse exame, a partir do momento que foi instituído no Brasil, ele caiu de uma porcentagem eu não lembro agora a data certinho, mas assim, eu posso falar que em torno de 70% a gente diminuiu de taxas de câncer de colo de útero, tá? Mas por quê? Porque passou-se a ser muito aplicado, né? Então, assim, anualmente, eu acredito que ninguém aqui, nenhuma de vocês mulheres, não vão ao ginecologista ou pelo menos ao posto de saúde para ser coletado preventivo anualmente, né? Tá? Por quê? Porque esse exame, melhor do que qualquer coisa, ele pega as alterações, principalmente em fases precoces, né? Ele tem uma sensibilidade muito alta, mas muitas vezes não tem uma especificidade muito, né, que vai diretamente para câncer, mas ele pega, a gente descobre lesões muito precoces, né? Então, assim, alterações antes de virar câncer, né? Então, com possibilidade de tratar, né, e também até orientar no direito, né? Então, e lá, a partir do momento que tem uma alteração, nós vamos fazer outros exames, né? Até provavelmente fazer biópsia do colo do útero através de um outro exame chamado colposcopia, onde se usa um microscópio, passa um líquido, uns corantes no colo do útero, né? Onde a gente acha essas alterações, a gente pode descobrir mais precoce, né? Tá? E geralmente são tratamentos que são feitos com pequenas cirurgias no colo do útero, onde a mulher nem precisa ficar internada, né? Existe um tempo de repouso, mas com uma recuperação muito, muito tranquila, sabe? Então, diferente do que se esperar para depois, né? Então, assim, é um exame que é muito tranquilo, né? Claro, né? Não conheço nenhuma mulher que me fala que é tranquilo ficar lá na posição ginecológica, né, e fazer o exame, mas eu acho que é muito mais tranquilo do que qualquer outra coisa. Vou falar um pouquinho mais sobre câncer de colo de útero, só mais uma coisa. Vocês sabem que houve um momento que a gente tem a vacina hoje, né, do vírus HPV. Tá? Então o vírus HPV é o quê? É um vírus que chama, é o vírus do papiloma humano, tá? E ele tem vários tipos, várias cepas, né? Então é um tipo único de vírus, mas eles têm vários subtipos deles. Tá? Eles estão relacionados com formação de verrugas e até a formação de câncer.
Ele também está ligado até com câncer de orofaringe, que começaram a aparecer em pessoas mais jovens que estão relacionados com sexo oral, né? Mas o HPV está diretamente ligado com o câncer de colo de útero, né? E o HPV. Tá? Por que a gente sabe isso? Porque praticamente não existe câncer de colo de útero em pessoas que não tiveram sexo. Então, por exemplo, numa população de freiras, de irmãs que estão confinadas, não existe nessa população, né? Então, está ligado ao ato sexual e à transmissão entre parceiros, né? Tá? Então, assim, a recomendação que a gente fala, né? Então, assim, isso eu aprendi lá no início, quando eu estava na faculdade ainda. Existe um órgão na cidade chamado CEDIP, que é um centro de controle de doenças infecto-parasitárias. E a gente assistiu um vídeo lá, quando eu estava no estágio lá, que ele falava que era um vídeo falando sobre transmissão de HIV e de todas as doenças sexualmente transmissíveis, né? E daí ela falava assim, até lá eles falam muito assim, ó, mesmo casado devia usar preservativo, né? Claro, não estou aqui para me envolver no casamento de ninguém para falar nada, mas essa que foi o que eu aprendi lá e dentro do consultório a gente acaba tendo que falar, né, sobre isso. Então, assim, como aqui a gente está numa palestra, acho que eu também tenho o direito e o dever de falar, né? Então, assim, quem se ama se cuida. Então, a gente acaba tendo essa palavra, né? Então, de estar sempre se cuidando em relação a isso, né? Os nossos filhos e as mulheres, né? Acho que aqui ninguém chegou a ter o contato de ter a vacinação que foi das vacinas que foram inclusas no calendário vacinal, né? Então, a partir dos 9 anos, a menina já passa a ter a primeira dose da vacina, né? E isso é outra coisa que provavelmente vai diminuir ainda mais a quantidade de câncer de colo de útero com a vacinação, né? Tá? Quem não fez ainda a vacina, tá? Mesmo que não teve contato pelo Ministério da Saúde, a vacina é disponível nas clínicas, tá? O custo dela era bem mais alto, agora eu estou sabendo que já está mais baixo, já está em torno, acho que as 3 doses em torno de 800, 700, 800 reais, tá? E assim, existem estudos já mostrando que mesmo quem já teve contato com o vírus, tá, se puder fazer a vacinação, houve mudança no histórico, diminuiu o índice de câncer de colo de útero nas mulheres que fizeram, pelo menos até os 35 anos. Né? Aí assim, e quem tem mais de 35, faço ou não faço? Eu acho que deve fazer, porque se teve efeito nas que tiveram menos de 35 anos, eu acho que não pagaria para ver se vou ter ou não vai ter, né? Então acho que é melhor fazer do que não fazer, tá? Então, se tem esse histórico. Sabe-se que quem nunca teve relação sexual, nunca teve contato com o vírus e fez a vacina, na adolescentes não existe mais, não foi achado mais o vírus em pesquisa, sabe? Então, acho que traz benefício. Bom, falando sobre outro modo de precaução, de prevenção, seria a mamografia, né? Tá? Exame que as mulheres que já estão fazendo reclamam muito, porque vai lá e espreme, aperta, né? Fica naquela posição, aperta ali, dói, né? Mas é assim, foi outro exame que passou a detectar muito lesão precoce de mama antes de virar câncer, tá? Então, lesões iniciais, que a gente vai lá e faz uma cirurgia pequenininha, não tem deformidade da mama, no máximo talvez fique uma linhazinha ali, né? A cirurgia é muito menor, a gente vai lá e remove a lesão e pronto, acabou, tá? Muitas vezes não precisa de quimioterapia, não precisa de radioterapia, não precisa fazer mais nada, tá? Então, foi outro exame que mudou, né? Antigamente, até 2 anos atrás, era a partir dos 40 anos se fazia mamografia. Inicialmente, anualmente foi indicado, né? Há 2 anos atrás, houve uma mudança nas indicações. Então, a partir dos 50 anos, para a população geral que não tenha nenhuma fator de risco para ter mais precoce, né? Então, e repetir a cada 2 anos. Tá? Para a população que talvez exista um histórico familiar de câncer de mama, o que a gente está indicando? Então, assim, por exemplo, tua mãe teve um câncer de mama aos 40 anos, né? Então se indica o quê? Que a partir dos 30 anos se comece a fazer, você, filha, começaria a fazer mamografia, né? Tá? Ou mesmo teve um pai com câncer de mama, que existe homens com câncer de mama também, né? Então também se indicaria 10 anos antes a começar a fazer as mamografias de rastreamento. Tá?
Geralmente, nesses casos, quando são muito precoces, o próprio médico que está cuidando já começa a orientar, ó, filho, filha, já começa a fazer a partir de tantos anos, já começa a fazer a investigação, porque sabe-se que pode ter mais, né? Certo? Aí, nesses casos, a gente acaba até indicando outros tipos de exames, como pesquisa genética de alguns genes que podem ter alterações, né? Mas se quiserem saber mais, daí a gente pode estar aprofundando depois daí, tá? Falando agora para vocês levarem um pouco para casa, né? A questão do toque retal, tá? Associado ao PSA, né? Que é o exame do antígeno prostático específico, né? Que é o exame da próstata, tá? Então, assim, só o PSA em torno de 60% de detecção, tá? Só o toque retal fica em torno de 40%. Se a gente associa os dois, vai para mais ou menos uma sensibilidade de quase mais de 80% de chance de detectar o câncer de próstata. Tá? Então, assim, é o exame que a partir dos 60 anos, a partir dos 40 anos, todo homem deve fazer anualmente. Tá? E pode se estar fazendo, né, procura-se um médico, na verdade isso daí não precisa ser um urologista ou mesmo um oncologista. Né? Geralmente, o próprio médico do posto já faz isso. Né? Os homens têm uma resistência enorme a isso, claro, né? É algo invasivo. Né? Hoje a gente está começando a trabalhar com alguns outros exames que podem talvez detectar alguma coisa mais precoce, né? Mas ainda é muito cedo para falar assim, substituir esses dois, sabe? Até porque isso aqui tem um baixo custo, né? Na verdade o exame do PSA é em torno de 10 a 15 reais mais ou menos, e o toque retal é o dedo do médico, né? Então, assim, é um custo muito baixo para se fazer a detecção. Né? Hoje, no nosso serviço, assim, como nós trabalhamos diretamente com suspeita de câncer, né? Então todo paciente que tem um PSA alterado, acima de 4, nós estamos fazendo um exame que é um pouco mais específico, que é a ressonância de próstata, tá? Onde ela consegue avaliar alterações. Então a gente já consegue avaliar alterações melhor do que até o próprio dedo, né? Então, assim, existe uma sensibilidade maior. Mas é um exame que é mais caro, né? Em torno já aumenta bastante o custo, e em medicina, mesmo a gente pensando que é vida, a gente também tem que trabalhar com custos, porque senão a gente falha todo o sistema de saúde, né? A gente tem que pensar um pouco em relação a isso. Mas ainda o toque retal e o PSA anual indicado, né? Tá? E a colonoscopia, tá? Que seria o outro exame que a gente poderia estar lançando mão como pesquisa para câncer de cólon, né? Como eu mostrei lá atrás, ele é o terceiro, né? Então, câncer de próstata, mama, aí colo retal, depois pulmão, né? Então ele é o terceiro, né? Então, assim, é um exame que ele é também um pouco caro, né? Ainda pelo custo dele de ser feito e muitas vezes pela questão de desidratação, porque tem todo um preparo, que tem que tomar laxante, tem que fazer as coisas. Né? Os vozinhos geralmente sofrem bastante. Já vi vozinho ter que ser internado por causa do preparo e daí não consegui fazer o exame, já tive que internar porque estava fazendo preparo, desidratou, desmaiou, chegou lá na clínica, tive que levar para o hospital com o SAMU, porque foi lá para fazer o exame. Né? Então, assim, é difícil. Né? Mas é assim, é horrível mesmo, porque eu já fiz também, não é uma coisa boa não. Mas assim, é um exame que é altamente sensível, né? Então o doutor consegue olhar com um aparelho, com a câmera, olhar todo o intestino grosso, né? Qualquer alteração é passível de fazer biópsia. Hoje já existem técnicas que podem fazer ressecção de lesões iniciais, não precisando de fazer cirurgia, até mesmo câncer inicial é passível de ser tratado por técnicas por colonoscopia. Né? E além do que, exame que pode ser feito, que pode ser feito como rastreamento. Né? Então ele, geralmente aos 40 anos, se a gente for indicar, faz-se uma primeira vez, exame normal 3 anos depois, exame normal 10 anos depois. Tá? Por quê? Porque o próprio tumor de cólon, a maioria das vezes, quando eu falo maioria das vezes, acima de 90%, ele tem um crescimento que sai de um pólipozinho, de uma verruguinha, que vai se alterando, como eu falei para vocês, vai tendo alterações celulares até chegar num câncer propriamente dito. Né? Então, se a gente consegue fazer, e a média é mais ou menos em torno de 10 anos para aparecer. Então, a gente pode falar 3 anos a segunda vez, porque a gente pode não podia ter uma alteração que se aparecesse de uma forma que pudesse ser vista pela câmera ali. Né? Tá? E prevenção.
Prevenção, basicamente, é ter hábitos saudáveis, né? Então, bastante verdura, fruta, né? Prática de exercício físico. A nossa região é uma região do sul do Brasil onde a gente tem muito taxa de câncer de colo retal, né? E quando a gente desce mais ainda aumenta, porque existe uma alta quantidade de ingesta de proteína animal, como eu falo, carne vermelha, né? Por quê? Carne vermelha, a quantidade de linguiça, de embutidos, né, alimentos processados de alguma maneira, são alimentos que possuem algum tipo de agente cancerígeno, né? Tá? Então, por que a gente fala que está altamente ligado com isso? Porque, por exemplo, existem populações na África onde praticamente não existe alimentação com carnes, né, vermelhas. E nessa população existe uma alta taxa de ingesta de principalmente raízes, né, como batatas, mandioca, né? E essa população praticamente não existe câncer coloretal, né? Então a gente sabe que existe uma alta ligação de câncer coloretal com alimentação, né, com alimentos altamente processados, né? Então fast food, né? A gente sabe que existe uma ligação grande com obesidade, né? Aí a gente está falando de cigarro também, né? Aonde que vem exercício físico? Exercício físico melhora tudo, né? Melhora trânsito intestinal, melhora, ou seja, as pessoas evacuam mais, né? Fazem mais cocô, então o intestino fica menos parado ali. Então as pessoas, o intestino da gente evita tendo contato com substâncias que ficam mais tempo ali, né, no intestino, né? Quem pratica exercício físico geralmente é mais feliz, tem liberação de um monte de hormônios que trazem prazer, né? Então, assim, ter hábito saudável é o que se pode fazer para evitar câncer, né? Ah, doutor, mas eu conheço gente que fazia exercício físico, comia direito e teve câncer. É aquelas pessoas que provavelmente tiveram alguma alteração em algum momento ou ela trouxe alguma coisa de alteração de carga genética na família, né? Então, assim, nem tudo a gente consegue explicar. A gente fala de estatístico, né? Então, assim, tudo é dado estatístico, né? Então, existe aqueles que fogem a curva um pouquinho lá, né? Então, 90% vai ser resolvido vai ser prevenido dessa maneira. Vai ter 10% ali que vai ter alguma coisa que não vai ter jeito. Tá? Oi. Faz. Faz absurdamente, né? Então, assim, vamos falar em relação ao câncer de mama propriamente, diretamente, né? Então, assim, estudos mostram que mulheres que mantenham atividade física durante a quimioterapia, né, vai lá, faz a quimioterapia, fica meio bochado, não sei o quê, mas daí, assim, geralmente quimioterapia a cada 3 semanas, né? Então, foi lá, 2, 3 dias depois ficou ruim, ficou de cama, tal. Depois melhorou, voltou para a academia, são pessoas que respondem melhor ao tratamento, índice de cura maior, né? São pessoas que suportaram melhor o tratamento também, né? Pessoas que comem melhor também tipo, não engordaram pelo menos, né? Ou mantiveram o peso, ou mesmo assim perderam peso de maneira saudável durante o tratamento. São pessoas que responderam melhor o tratamento, são pessoas que tiveram um índice de cura melhor, né? E passaram por tudo isso muito mais fácil, né? São pessoas que têm mais disposição até para chegar lá e ter que fazer a radioterapia, né? São pessoas que vão lá com mais disposição para fazer o tratamento, né? Na hora de fazer a cirurgia vai ter menos complicação, né? Porque a gente está falando de uma cirurgia que tem que fazer anestesia geral, são pessoas que respiram melhor, né? Então saem de uma cirurgia melhor, então, ou seja, tem menos complicação, cicatrizam melhor, né? Então hoje a gente tem para cirurgias grandes de mama, né, onde a gente tem que tirar, por exemplo, toda a mama, já existe até pelo SUS já de colocar prótese, já de deixar tudo pronto, já para, né, não ficar uma cirurgia tão mutilante, né? Então, e essas pacientes são os que mais precisam ter uma cicatrização melhor ainda, né? Então, faz diferença. Faz muita diferença. Muita diferença. Mais alguma pergunta? E claro, né? Cigarro, né?
Então, assim, o cigarro, o que está envolvido, né? Então, assim, cigarro, câncer de bexiga, 65% dos cânceres de bexiga estão ligados com cigarro, tá? Câncer de... Se eu falar para vocês que em mulheres, antes da Segunda Guerra Mundial, não existia câncer de pulmão em mulheres, praticamente. Porque mulher não fumava. Cigarro era um hábito masculino de fumar, né? Mas o que aconteceu? Quando os soldados voltaram, né, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, quando os soldados voltaram da guerra, aí eles voltaram fumando, porque lá era dado cigarro para os soldados, para eles, o próprio governo americano dava os cigarros para eles se distraírem, para terem um prazer, para até espantar o mosquito, né? Então assim, eles ganhavam um maço de cigarro para levar na mochila. Quando eles voltaram de lá, voltaram fumando, e as mulheres adquiriram um hábito também. É a partir daí que a mulher passou a ter câncer de pulmão. Antes disso não existia, praticamente nem existia câncer de pulmão em mulher, né? Fora a questão do HPV, praticamente 70, 80% dos cânceres de cabeça e pescoço, ou seja, está ligado a cigarro. Tá? Então, quando eu falo câncer de cabeça e pescoço, é boca, língua, garganta, laringe, né? Aí, a gente se estende esses dados para esôfago, que é o órgão que liga a garganta ao estômago, e estômago. Tá? Então, o cigarro, o tabagismo está ligado a todos esses órgãos também. Tá? E é engraçado que, assim, eles estão lá com tracostomia, com um buraquinho para respirar aqui, mas eles estão lá fora, lá fumando. Né? A gente fala, vocês precisam parar. Doutor, vou parar. No outro dia, doutor, e aí, seu José, parou de fumar? Doutor, estou fumando, mas agora eu estou fumando só 10 cigarros, antes eu fumava 15. Né? E está fazendo quimioterapia. Né? Tá lá, vai lá e fica 5 dias internado tomando quimioterapia, sai, eu juro por Deus que se eu sair ali fora, ali na hora que eu estou saindo para almoçar, que eu dei alta ele no 5º dia lá, eu já passei e já vi eles fumando ali fora, já dando trago. Pior que o cigarro normal. O arguilho, qual que é a grande diferença? Todo mundo, eles falam assim que tem a questão da água ali que filtra, né? Não tem, né? Porque na verdade a água filtra, a fumaça sobe junto. Né? Então o componente está na fumaça. Né? E o filtro, ele ainda segura muito, o filtro do cigarro comum mesmo, segura muita substância ali, sabe? Então fica preto, né? Agora, o arguilha, assim, já se vê muito, já se vê câncer em jovens dessa região. Né? Além do que o arguilha, geralmente eles não estão, eles estão compartilhando, né? Então, a gente não sabe o quanto que também está tendo transmissão de outras coisas aí. Né? Então, o arguilha está no mesmo nível do cigarrinho de palha, sabe? Do cigarro que é aquele que o pessoal compra o papelzinho, compra o fumo, enrola lá. Né? Ele está mais ou menos no mesmo nível, assim. Né? O cigarro aquele que é feito com esse enroladinho ali, ou de palha, ele é em torno de 20 vezes pior do que o cigarro normal. Então, a gente sempre conta assim, quando a gente vai fazer a nossa contagem lá a gente tem uma noção de expectativa ou do que se esperar, a gente fala anos maço, né? Então, mais ou menos contando que fumo um maço por ano, né? Um maço por dia, né? Então é considerado, tipo, se a pessoa fuma 10 anos, é 10 anos maço, né? Se a pessoa fuma 2 maços de cigarro por dia, então ele fuma por 10 anos e fuma 20 anos maço. Né? Então, quando as pessoas falam, não, eu fumo 20 cigarrinhos daquele lá de palha por dia, então a gente considera mais, né, contou quantas vezes, 80 anos maço, entendeu? 20 anos maço, um ano, né, entendeu? Um ano fumando desse jeito, considera-se 20 anos maço. Então o cigarro, assim, o cigarro é eu acho que
em relação ao sistema de saúde, assim, talvez seja algo que o custo é muito alto. Sabe? A gente discute muito sobre questão de maconha, outras drogas, né? Claro que não tem uma consequência, né, de deterioração da pessoa como essas drogas, mas eu acho que tinha que ser pensado, e claro, só que isso é muito vinculado a hábito de sociedade, né? Talvez isso vai ser uma dificuldade sempre discutir sobre isso. Mas em relação a sistema de saúde, assim, ele traz um prejuízo enorme para todo mundo, né? Fora que a gente está pensando, eu não falei de doenças outras, né? Como doença pulmonar crônica, bronquite, né? Não estou falando de doenças coronarianas, doença de coração, de aterosclerose, né? Então, existe uma doença chamada que é a doença aterosclerótica crônica, né? Onde a pessoa está ligado com o cigarro, né? Então, até hoje eu não esqueço, quando eu estava fazendo cirurgia geral, meu preceptor da cirurgia vascular falou assim: André, você sabe como é que chama essa doença? Eu falei assim, eu falei, doença aterosclerótica aguda, né, que ela entope a artéria, não chega sangue na parte distal, né, ou em mão, ou em pé, assim, né? E daí ou você vai lá e faz uma cirurgia para desentupir essa artéria, né, e consegue salvar o membro, ou tem que ir lá e amputar a perna mesmo, né, porque morreu, isquemiou e não tem como salvar. E daí eu falei que era tal, ele falou assim, você sabe como é que chama isso também? Outro nome? Eu falei, não, é doença do salaminho, porque, né, bem ruim a palavra, mas é isso, né? Vai lá e corta um pedaço, aí daqui a pouco cicatrizou um pedacinho, daqui a pouco tem que amputar um pouquinho para cima, aí tem vezes que no internamento, no mesmo internamento, você tem que operar o paciente 3 ou 4 vezes, porque você vai fazendo isso, salaminho. Né? Então, assim, quanto que o cigarro se assusta mesmo. Né? Então, assim, se tem gente na família que fuma, se puder ir lá dando um jeito, roubando uns 2 cigarros, tipo, chega em casa com maço. Eu sempre falo assim para os meus pacientes quando eu vou falar para parar de fumar. Ó, você fuma quanto? Eu fumo um maço de cigarro por dia. Então você vai fazer o seguinte, hoje você vai comprar o teu maço, você vai pegar 2 cigarros e vai jogar fora. Aí, então o que você vai fazer? Você vai fumar 18 cigarros no dia. Né? Aí, 3, 4 dias depois, você vai tirar mais um lá, joga mais um, daí você tem 17. Então você sabe que você tem que fumar aquilo ali só, não pode fumar. Né? Então são coisas que a gente vai aprendendo como tem que fazer para orientar essas pessoas. Porque assim, são pessoas que são viciadas realmente, eles não conseguem ficar sem. Né? Eu operei um paciente esses dias com câncer de tireoide e tal, e que ele tinha parado de fumar há mais ou menos 1 mês e meio, mais ou menos. E ele começou a passar mal, e ele realmente estava com tumor, mas assim, aquele tumor já estava ali, já tinha uma tomografia de uns 2 meses atrás que não havia mudado tanto. Mas assim, depois que ele parou de fumar, ele começou a acordar de madrugada com muita falta de ar. Ele voltou a procurar para ver a questão da tireoide, porque ele achou que ele estava passando mal por causa da tireoide. Mas eu tenho praticamente certeza que não era por causa disso. Ele estava passando mal porque ele estava sentindo falta do cigarro. Ele acordava com desespero por causa do cigarro. Então vocês veem a que ponto que chega-se, né? Então ele operou, nos dias que ele estava no hospital estava tudo bem, porque estava tomando remédio, daí eu dei um remedinho para ele dormir e tal, porque estava no hospital, tranquilo. Foi para casa, 2 dias depois a filha me ligou, doutor, está com falta de ar. Eu falei, então leva para o hospital. Cheguei lá, ele estava respirando bem. Eu falei, não, isso aqui não é, isso aqui é por causa do cigarro. Aí foi dar um remedinho para ele dormir, dormia a noite inteira, né? Então, quanto que isso afeta, né? Então, acho que assim, garanto que alguém aqui deve ter alguém na família que fuma, né? Então, acho que assim, a gente tem que começar a trabalhar essas pessoas e começar a tentar, né? Muitas vezes é marido, filho, pai, mãe, né? E que muitas vezes quem vai, né, além deles, a própria família vai sofrer com isso. E a outra situação, bebida alcoólica. Acho que a bebida alcoólica talvez até vocês tenham mais familiaridade em relação ao que pode acontecer. Né? Fora a questão de destruição social mesmo, né? Que o etilista crônico, né, chega em casa bêbado, geralmente não trabalha, gasta o dinheiro tudo no bar. Né? Então, destruição familiar mesmo. Né? A gente tem que pensar nas outras coisas. Né? Então, assim, cirrose, né? São pacientes que têm uma ligação muito grande com o cigarro e a bebida alcoólica. Né? Então, leva-se a uma higiene oral, higiene do corpo muito ruim, que propicia também a formação de câncer. Né? E além do que, assim, a bebida alcoólica também está ligado a câncer de estômago, né? A câncer de fígado. Né?
Sabe-se que a mulher que bebe tem uma predisposição maior também a câncer de mama de maneira ruim, né, evolução ruim, né? O câncer de fígado ligado à cirrose, porque houve alteração hepática e levando a isso. Então, assim, né? Fora que responde mal ao tratamento também, né? Então, a gente sempre fala assim, quando a gente tem que operar um fígado, quando eu tenho que operar um fígado de quem é um etilista, eu juro que eu já rezo venho rezando uns 3 dias antes, porque eu sei que vai ser difícil aquilo lá, sabe? Não vai ser fácil. Fora que o paciente dá trabalho depois, faz mais alterações neurológicas durante o internamento, é paciente que grita, que mexe com as enfermeiras, é paciente que briga, que bate, né? Então, assim, né? São muito mais difícil, assim. Então, também é outra coisa. Daí, falando sobre câncer de mama, aquilo que eu falei para vocês sobre sinais que vocês devem conhecer do corpo, né? Que a gente pode estar na frente de algo que pode ser um câncer e não está se percebendo, né? Então, assim, quando são alterações que vocês vão ver principalmente nesse momento de se olhar no espelho, né, e se autoconhecer, né? Então, assim, essas alterações de mudança de tamanho do seio, né, vocês veem que aqui tem uma mama um pouco diferente da outra, né? Tá? Uma vermelhidão ou uma coceira na pele e principalmente no mamilo, né? Tá? Geralmente está relacionado com uma feridinha, com uma coceirinha que parece que foi algo que picou, um mosquitinho, alguma coisa que picou no mamilo e ficou aquela feridinha e não cicatriza, né? Passa uma toalha na hora de secar, sangra, sabe? Então, esse tipo de alteração. Vazamento no mamilo ali, tá? Um líquido, né? De um ou de ambos os mamilos, tá? Geralmente o vazamento que nos preocupa é um vazamento com uma coloração tipo de água de rocha, tá? Aquela coloração de água bem clarinha, mesmo límpida, né? Ter algum tipo de secreção que sai no mamilo pode acontecer, até porque assim, ó, a mama foi feita para quê? Para produzir leite, né? Dei desculpa a brincadeira, foram os homens que acharam outra coisa para a mama, né? Porque geralmente era para ser isso só, né? Então assim, ela está ali, pode acontecer o quê? De simplesmente tá produzindo um pouquinho, ou ter ficado, né? Existem canaizinhos que levam do local onde produz até no mamilo, e esses canais existem, né? E eles vão produzir um pouquinho de secreção. Então, sair um pouquinho de secreção no mamilo em algum momento, não tem problema. O problema é o quê? Quando isso é contínuo. Começa a aparecer e não melhora, começa a aparecer e aquilo ali tá e só está aumentando, né? Então, geralmente relacionado a essa água de rocha, mas pode ter outras colorações também. Presença de inchaço na axila, sabe? Axila muito inchada, onde vocês percebem algum caroço na axila, tá? Aí, assim, presença de nódulo ou espessamento, tá? Que apareceu há pouco tempo, né? E que está diferente do restante da mama ou da outra mama. Uma mudança da textura da pele como um todo, né? A gente chama isso daí de pele em casca de laranja, né? Fica aquela pele que parece assim, onde estão os porozinhos ficam para dentro e a pele mais inchada, né? Por toda a mama, tá? Uma inversão do mamilo, né? O mamilo para dentro. Tem mulheres que têm desde a infância, né, que o mamilo é invertido, ou que simplesmente de algum momento nessas que já eram invertidas, certo, né? Mas principalmente aquelas que não tinham o mamilo invertido e simplesmente inverteram em algum momento, tá? E uma dor constante na mama ou na axila, tá? Que passou, né? A mulher assim, no consultório de mastologia, a queixa mais frequente é o quê? É a dor na mama. Tá? Posso falar que de 50% das mulheres que chegam, e eu não sou mastologista só, né, eu sou oncologista, assim, mulher que chega lá com alguma alteração na mama que vem para a gente tentar investigar, e que foi no ginecologista, não foi, tem dor na mama, mas né, é dor na mama que não tem uma causa específica. Tá? Então, assim, ter dor na mama, muitas vezes pode não ter nada. Então, assim, pode fazer um monte de exames e não aparecer nada. Tá?
Mas geralmente a dor é quando? Geralmente a dor na mama na mulher é pré-menstrual, onde a mama incha, né, causa aquela dor, e depois da menstruação geralmente isso daí melhora. Né? Agora a paciente que tem uma dor na mama, que fica contínua, isso é preocupante. Tá? Então assim, passou a existir, nunca teve dor na mama, começou a ter dor na mama e ficou, essa pessoa tem que procurar médico e tentar investigar. E a próstata? Então, para vocês levarem para casa, né? O que é a próstata? A próstata é um órgão que fica aqui, ó. Aqui é a bexiga, né? Aqui é o pênis, tá? Aqui é a próstata na bexiga. Então, a uretra é o canal que liga a bexiga ao pênis para o homem urinar, né? Então, a próstata é um órgão que fica aqui, que ele produz o quê? Produz o líquido seminal, tá? Produz uma parte do líquido seminal, tá? E ela, e aqui, então, a próstata e a vesícula seminal aqui, tá? Onde se estoca um pouco do líquido seminal, que na ejaculação ela elimina e o homem tem a eliminação do sêmen daí, né? Então, a uretra masculina, que é o canal que liga a bexiga, né, que passa por dentro da próstata aqui. Tá? Então, esse é o órgão essa é a próstata, né? Tá? Ela tem é bem íntima aqui do reto, né, que é o final do intestino, por isso que o toque retal a gente consegue avaliar principalmente a parte posterior da próstata aqui, né, onde se dá os principais, a maioria das vezes, do câncer de próstata. Tá? Então isso aqui que é a próstata, que mostra um nódulozinho, né, nódulo suspeito para câncer, né, onde está ali, né, conseguir por um toque retal consegue se sentir, né, tá? Então, só para falar um pouquinho sobre o câncer de próstata, então assim, todo homem, que nem eu falei antes, né, todo homem a partir de 40 anos deve fazer o exame do PSA e o toque retal anualmente, né, tá? E o que teria de sintomas que a gente poderia estar avaliando, né, pacientes que têm patologia de próstata, né? Então vai ser o quê? Vão ser pacientes homens que vão estar tendo alteração do jato urinário, né? Vão perceber que o jato está mais fino ou mais fraco para urinar, tá? Pode estar relacionado também com homens, os homens vão começar a levantar para urinar mais vezes durante a noite, né? O marido dormia a noite inteira, não levantava nunca para fazer xixi, de repente começou a levantar 3, 4, 5 vezes lá durante a noite. Por quê? Porque o mecanismo ali, ele enche a bexiga e ele fica com uma dificuldade para esvaziar a bexiga aqui, né? Então sempre ele está com a bexiga cheia, então ele precisa ir várias vezes no banheiro para poder eliminar. E durante a noite acaba ficando numa posição que, por ser deitado, ele acaba ficando numa posição que acaba dando mais vontade durante a noite. Tá? São pacientes que podem estar apresentando também até sangramento na urina, né? Perde a potência sexual, né? No casos mais graves. Começa a ter pacientes que podem ter, quando tem sintomas já de doença mais avançada, dor óssea com metástase óssea, né? Que geralmente as metástases vão diretamente para o osso, né? Então, é uma doença assim que quando começa, muitas das vezes a gente já pega doença muito avançada, né? Muitas vezes por causa dessa ignorância e por causa desse preconceito que o homem tem de ir ao médico, né? Tá? E assim, o câncer de próstata, e é engraçado, mesmo ele sendo né, a incidência dele ser tão alta, é um câncer que geralmente é um câncer que é muito fácil de tratar, né? Geralmente é tratado com radioterapia, não precisa de cirurgia. Existe cirurgia também, né? Mas uma opção boa de tratamento é a radioterapia, né? Ele quando tratado já logo no começo, a perspectiva de vida é muito alta. Eu tenho pacientes até assim que estão com câncer de próstata já metastático, com metástase em osso, tudo, que eu estou tratando há mais de 5 anos já com o diagnóstico de metástase, né? Então assim, são pacientes que a gente consegue controlar por muito tempo, porque existem muitas drogas, né? E o tratamento geralmente é tranquilo, geralmente com aplicações a cada 3 meses, né? Então assim, é algo que a pessoa pode viver, mas claro, se você consegue pegar bem no início, a chance de cura e não ter que ficar fazendo até tratamento é muito alta, né? Então, acho que vale a pena. E assim, só para terminar agora, assim, o que tem de tratamento, né? Acho que todo mundo fala, né? Quimioterapia, radioterapia, cirurgia, né? Ainda pensando em câncer de mama, câncer de próstata, câncer de cólon, câncer, né?
O que eu falei, e é o que geralmente eu trato, são cânceres de tumores sólidos, que a gente chama, né? Então, existem câncer de sangue, né, que são os linfomas, leucemias, né? Então, geralmente, o que eu estou falando a maior parte dessa palestra foi sobre isso, assim, né? Então, câncer de tumor, né, os tumores sólidos, né, neoplasias de tumores sólidos, então, a grande maioria das vezes, em algum momento, nós vamos precisar de cirurgia, tá? Então, assim, daí eu vou até fazer uma propaganda de mim agora, né? Da minha especialidade, tá? Aqui na cidade, ainda no Brasil, ainda, existe uma coisa muito do que quem trata câncer, maioria das vezes, são os especialistas de cada área. Então, o que quer dizer isso? Câncer de pulmão é o pneumologista ou o cirurgião torácico, né? O câncer de cólon, o gastro, né? O câncer de pele, o dermatologista, né? Então, assim, não é me querer vangloriar, mas assim, sabe-se que existe isso, existe estudo dizendo, tá, que quando o câncer for tratado por cirurgião oncológico, nós aumentamos taxas de resultado em mais de 20%. Então, acho que é bastante, né, comparado com as outras especialidades. Não estou falando assim, estou falando de maneira global, né? Estou falando que os cirurgiões não são bons, estou falando que existem tantos cirurgiões, né, gastro, cirurgião torácico muito bons e que estão muito habituados em tratar câncer, né? Mas o que acontece é que nós tratamos câncer diretamente, nós estamos todo dia fazendo câncer, né? Eu faço tudo, eu opero tudo, né? Eu tenho uma predileção por cirurgia de cabeça e pescoço, para tratar cabeça e pescoço, mas eu opero tudo também. Opero pescoço, tórax, né? Abdômen, né? Mas eu falo assim, a gente tem uma formação diretamente ligada para isso, então assim, faz diferença, né? Então, por exemplo, no CEONC, nós somos todos cirurgiões oncológicos, né? Não tem um cirurgião de cabeça e pescoço, não, são todos cirurgiões oncológicos que tratamos, né? Tá. Aí, em termos de tratamento de outros, né? Então a gente tem quimioterapia, né? Que pode ser de várias maneiras, né? Tanto quimioterapia com comprimido oral, aplicações na veias, né? Que são de tempo em tempo, tem vezes que tem que internar, tem vezes que não tem, né? A radioterapia, não sei se vocês conseguem entender o que é radioterapia, na verdade a radioterapia o que é? Acho que todo mundo já foi lá e fez um raio-x em algum momento, né? Então o que é? É você deitar numa máquina que é um pouquinho diferente, um trambolhão, parece um robô, que eles vão fazer aplicação de raio-x no máximo possível localizado naquela região onde é feito um monte de estudo, é feito imagens, é feito tomografia, é colocado no computador, existe um especialista chamado físico nuclear, onde ele calcula se aquele órgão pode receber tanto de radiação também, né? Tanto que a radioterapia, por exemplo, você fez uma vez, talvez você nunca mais possa fazer radioterapia naquela região. Ah, então, tipo, tive um câncer de pele, tratei um câncer de pele aqui, né? Tratei com radioterapia. E agora tive um câncer na boca ali e talvez vai precisar fazer radioterapia. Talvez você não possa fazer radioterapia, talvez você vai poder tratar só com alguma outra técnica, né? Com quimioterapia, com cirurgia. Por quê? Porque a radioterapia naquela região, o tecido não vai suportar, né? Como eu expliquei da questão da lesão de DNA, a radioterapia também faz uma lesão no DNA ali que faz com que a célula morra, né? Então, aquelas células que ficaram em volta receberam um pouquinho de radioterapia. Então, talvez se ela receber um pouco mais ainda, ela não vai suportar e daí pode haver morte celular, daí ficar uma ferida feia, aberta, porque as células morreram ali. Mais ou menos. Então, oi. Ah, tá. Então ela perguntou para mim se a iodoterapia, se ela é um tipo de radioterapia. Então o que é a iodoterapia? É parecido, né? A iodoterapia geralmente é relacionada a câncer de tireoide, né? Ou também para tratamento de pacientes que tenham doença benigna da tireoide, como o hipertireoidismo, que está difícil de ser tratado com remédio, né? Então, o que é a iodoterapia? A iodoterapia você ingere uma quantidade de iodo radioativo. Então, na verdade, é um iodo, diferente do iodo que a gente tem lá no sal, né? E a gente tem um iodo que ele tem um átomo a mais, um elétron a mais, então chama iodo 131, tá? O normal é 130. Então, ele fica emanando irradiação. Então, você toma e daí o que acontece?
as células tireoidianas, elas têm uma avidez, têm uma alta, ela puxa muito o iodo, né, por causa de toda a formação que ele tem. Então, assim, o iodo que você toma, ele vai ser muito atraído por essas células de tireoide, né? Quando você toma algo que concentra uma coisa que tem muita irradiação, aquela irradiação acaba afetando aquelas células ali e acaba matando o resto das células, né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma cirurgia de tireoide para um câncer de tireoide, aí a gente removeu a tireoide. Sempre fica um pouquinho de célula, mesmo que a gente tenta remover de todas as maneiras, algum pouquinho fica. Quando você toma o iodo, então naquelas células que ficaram, é para tentar eliminar essas células que restaram, matando ela de dentro para fora, né? Mais ou menos assim. Ah. Né? Uhum. Foi quem? Foi meu professor. Uhum. É isso. Obrigado. Eu... Claro. Na verdade, assim, ó, eu sou médico, né? Sou médico. Antes de tudo, primeiro eu sou o André, né? E antes de tudo eu sou médico. Sou um clínico geral que teve formação de clínico geral, né? Então eu sou médico, sei tratar dor de garganta, sei tratar infecção urinária, sei fazer boa parte de tudo, assim, né? E eu acho que assim, eu acho que quando vocês estão, né, a maioria das mulheres já tem um ginecologista próprio, né? A maioria das mulheres tem um... Eu falo o oncologista porque a gente está diretamente ligado com o câncer. Eu acho que como a gente está tendo na nossa população, a gente vê muito câncer aparecendo, eu acho que ter uma avaliação com o oncologista, eu acho que não tem nada demais, né? Então poder ir lá e fazer, muitas vezes não vai fazer um exame, né? Fora esses que eu sugeri, talvez ficar fazendo outros exames não tenha tanto benefício. Mas você ir lá, avaliar uma lesão de pele que está diferente. Ah, estou com um nódulozinho na tireoide, tá? Muito melhor talvez você ir num cirurgião oncológico, num oncologista, do que você ir no endocrinologista. Por quê? Você vai passar lá, você vai pagar uma consulta com o endocrinologista, depois o endocrinologista vai te encaminhar também para o cirurgião de cabeça e pescoço ou para o cirurgião oncológico para estar avaliando, né? Então, assim, eu acho que não ter essa... Claro, é um negócio que é muito estranho, assim, né? Parece que as pessoas chegam lá no CEONC, mesmo na parte da parte que a gente tem uma parte do SUS que acho que todo mundo conhece ali na Souza Naves, que é aquela muvuca às 7 horas da manhã, que parece que chegou o ônibus do Brasil inteiro, chegou naquela rua ali, ninguém passa naquela rua ali. Eu sempre tenho que virar ali, eu sempre me arrependo, todos os dias é porque eu chego muito cedo, então eu consigo passar, mas ali entre 7 e 8 horas é um inferno passar ali na frente do CEONC. Mas mesmo do outro lado, lá na General Osório, lá, que é a nossa parte privada, a gente chega lá, as pessoas entram no consultório, as pessoas entram assim, né? Tipo, tô indo pro açoite, né? Pro batedouro, né? Então, assim, não, né? Graças a Deus, hoje eu tenho pacientes, assim, que trataram comigo alguma coisa e que, espirrou diferente e vem consultar comigo, né? Eu acho que eu tenho umas 3 secretárias lá que vão lá e que eu cuido da pressão alta delas, né? Então, assim, a gente acaba... Sim.
Não, é assim, ó. Não, não. Na verdade, é assim, ó. A maioria das vezes, quando você vê um câncer que causa dor, ele geralmente é um câncer avançado já. Tá? Existem algumas coisas que que as pessoas até assim, eu vou explicar e não pensem que eu estou sendo insensível, é porque é assim, tá? Quando quando chegam pacientes que estão numa situação muito grave, doença muito avançada, né, a gente pode optar muitas vezes em nem fazer nada. Porque muitas vezes oferecer o tratamento vai ser mais deletério do que deixar ela viver mais 2 meses. Tá? Outra coisa, em relação a essa questão avançada. Quando a gente vai, trata, fez o diagnóstico, tratou, fez quimioterapia, fez cirurgia, aí as pessoas começam a falar assim, doutor, e agora nós não vamos fazer exame de controle? Daí eles querem que peça PET, peça PET-CT, peça tomografia, peça ressonância, peça tomografia do corpo inteiro, peça, sei lá, manda para a NASA para fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo que é errado, porque só quem está lá no lugar, quem está lá sentado na minha frente sabe, nem eu sei a angústia que ele está sentindo, né, de saber se a doença vai voltar ou não. Né? Mas a grande questão é que muitas vezes quando a gente fazer o exame, antes de a pessoa de ter o diagnóstico de que está com uma metástase, uma doença avançada, não vai fazer diferença. Então, por exemplo, o câncer de mama. Câncer de mama a gente vai lá, diagnosticou, fez a mamografia, apareceu um nódulo, fui lá, fiz a biópsia, deu câncer, fizemos a quimioterapia, operamos, radioterapia, tá tomando o remédio lá que vai tomar, e daí né, acabou uma radioterapia, tá lá, né? Daí ela pede assim, doutor, e agora? E agora nós vamos fazer uma mamografia cada ano e vamos fazer exame e vamos examinar de ano em ano. Mas nós não vamos fazer uma tomografia, nós não vamos fazer. O grande problema é que é o seguinte, tá, vamos fazer uma tomografia, tá? A expectativa de vida, se você descobrir uma metástase óssea, quando você começar a ter dor no osso, ou se eu fizer agora, que você está assintomática, que você não tem sintomas daquela metástase, e eu começar a fazer quimioterapia agora, ou começar a fazer quimioterapia quando você tiver dor, não muda, estatisticamente. Eu sei que é difícil falar isso, é difícil escutar isso, mas não muda isso aqui. E você não sabe o quanto é difícil falar isso para o paciente na frente do paciente, explicar essa situação. O que muda? Eu fazer mamografia por quê? Porque a chance dessa paciente ter um outro câncer de mama na mesma mama ou na outra mama, ela é maior que a sua que não teve. Nunca câncer de mama. Então por que eu tenho que fazer anualmente e não fazer a cada 2 anos? Porque ela tem mais chance. E geralmente, quando acaba o tratamento, 6 meses após, existe uma indicação já de fazer uma nova mamografia, 6 meses após. Porque, geralmente, nesses 6 meses, existe uma maior incidência de recidivo. Né? Então, é difícil. Então, assim, que nem você falou, provavelmente essa tua amiga, não deve ser o câncer inicial dela, não deve ter sido na mama, na coluna. Né? Geralmente, assim, câncer ósseo, em coluna, geralmente, quando eu falo geralmente, mais de 80% é metástase, a doença que veio de outro lugar e que foi ali. E daí quando ela descobriu, provavelmente aquele câncer já era avançado, já estava metastático. Entendeu? E daí fazer a quimioterapia para tentar controlar um pouco a doença. Entendeu? Né? Mas não que isso vá mudar a história natural da doença, sabe? Né? Então, câncer de tireoide? O teu foi um carcinoma papilar? Tá. O câncer de tireoide, esse carcinoma papilar, né, diretamente falando sobre o seu, ele é muito raro a gente encontrar metástase. Tá? Existe. Como eu falei lá atrás, isso é uma propriedade do câncer. Tá?
Ele vai crescendo, 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 ele manda metástase geralmente para linfonodos regionais, que a gente não considera ainda isso, que a gente não considera ele ainda uma doença avançada, mas a gente chama de localmente avançado, então é passível de cura ainda, né? Aqueles que são com doença à distância em outros órgãos, geralmente é uma doença muito avançada. Daí, geralmente, dependendo do tipo de câncer, pode ser que não tenha mais cura. Aí, dependendo do tipo do câncer, a gente pode também tratá-la como uma doença crônica. Eu já vi muitas pessoas irem vivendo com aquilo lá, tomando quimioterapia, para um tempo, volta a fazer quimioterapia e a gente vai tratar, né? Mas, diretamente, o seu é muito raro, tá? Depois de ter feito tudo. E você agora com 7 anos, geralmente a gente considera quase cura já de alta já, né? Então, mas ao mesmo tempo não é muito raro, né? Essa semana, por sinal, eu tive 3 casos de câncer de próstata que abriram os sintomas com metástase óssea já, né? Chegaram e daí assim, eu sei que eu não vai fazer biópsia ainda, mas assim, a gente sabe que porque assim, tá lá, uma lesão no osso, PSA de 500, 800, então não tem outra coisa para ser, né? Então eu já sei que provavelmente é câncer de próstata, vai fazer a biópsia, vai vir e daí nós vamos começar a tratar, né? Então assim, e agora, nesse momento, eu acho que assim, com a questão da pandemia, nós vamos pegar muitos casos desse jeito, né? Por quê? Porque foram pacientes que lá em janeiro foi pedido uma endoscopia, que estava com sintoma gástrico, que estava com um pouco de dor e tal, foram lá no posto e pediram a endoscopia. A endoscopia já vai demorar de uma maneira ou de outra, né? Já vai demorar porque é uma fila enorme já. E daí, agora passou tudo isso daí, vai chegar com a gente, provavelmente já vai chegar, né? Assim, eu fiz muito diagnóstico agora, nesse último mês, de doença muito avançada. Eu estou falando de experiência de um médico só do CIONC, né? Então, e isso, na verdade, assim, quando a gente para conversar entre nós, a gente está vendo que todo mundo está recebendo isso, né? E como eu fiz minha formação em oncologia, eu fiz na OPK. Então, os meninos continuam sendo meus amigos, a gente vem falando sobre isso também, sabe? Então, o Nagai foi meu professor, e talvez, se bobear, talvez eu até tenha entrado na sua cirurgia. Porque... então, sim, né? Então, assim, na verdade, a gente conversando sobre isso agora, tá todo mundo falando isso, sabe? Então, se tem muita metástase, faz. E dependendo do tipo do câncer, né? Dependendo do tipo do câncer. Então, como eu falei, são 100 tipos, mais de 100 tipos de doenças, né? Cada uma é considerada uma doença, né? E daí a gente tem que pensar em comportamento biológico do tumor, da localização dele. Aí, por exemplo, o câncer de mama. Só o câncer de mama tem pelo menos uns 5 tipos de células diferentes que podem fazer. Cada uma tem uma propriedade diferente de como se manifestar e de como elas vão se distribuir. Como? Sei. Sim. Não. O laser, ele tem o laser em relação a isso, assim, ele não aumentou nada, assim, sabe? Tanto que foi autorizado a fazer, tá? O que a gente sabe que, assim, quando você tem câncer de mama, câncer alguma coisa naquela região, não se deve fazer. Porque, de alguma maneira, o laser também estimula crescimento celular, né? Tanto que o laser é muito utilizado até, assim, dependendo do comprimento de onda, conforme vai utilizar, para restauração celular de articulação, né? Quando você está fazendo algum tipo, por exemplo, pacientes que têm aftas, as dentistas estão usando laser para fazer tratamento de afta, ou seja, para crescimento celular e melhor, né, regeneração celular ali. Então, de alguma maneira, o laser influencia no crescimento celular. Então se sabe que quando a pessoa tem câncer no local, não se deve fazer laser daí, entendeu? Tá? Porque o laser pode estar influenciando no aumento
e alteração de crescimento do câncer daí, sabe? Não ele ligado, não. Tá? Aí só para terminar então, bloqueio hormonal, tá? Então assim, para câncer de mama, por exemplo, e para câncer de próstata a gente utiliza bloqueio hormonal, tá? O câncer de próstata está ligado diretamente com o estímulo da testosterona, né? Então a testosterona estimula o crescimento do câncer de próstata, então a gente utiliza medicações para fazer bloqueio hormonal no tratamento, tá? Então existem pacientes com câncer de próstata metastático que a gente só está fazendo bloqueio hormonal só, então vai lá, usa um comprimidinho todo dia, ou faz aplicação mensal ou a cada 3 meses, né, das doses, tá? No câncer de mama, existe também o bloqueio hormonal para tratamento, né? Existe o uso do tamoxifeno, tá? Anastrozol, que são alguns tipos de medicamento que a gente utiliza para fazer bloqueio hormonal, tá? E também tem mulheres que pode ser utilizado só ele como tratamento, ou pós-tratamento, geralmente por 10 anos, as mulheres hoje estão usando para fazer bloqueio hormonal, né? E isso melhora, assim, diminuiu bastante o nível de recidiva, tá? O índice de recidiva de câncer de mama nas mulheres que podem utilizá-lo, né? Claro que daí tem toda uma pesquisa de receptor, de hormônio, tudo, né? Do câncer de mama. Então, ele protege o câncer o anticoncepcional, todo hormônio exógeno que a gente fala, né? Então, assim, ele tem um pouco de relação, pode ter um pouco de relação principalmente com câncer de mama, tá? Protege, por exemplo, para câncer de ovário, câncer de endométrio, né? Mas não protege para câncer de mama e pode ter relação, tá? Tanto que mulheres que fazem terapia de reposição hormonal, né, e pós-menopausa, tá ligado. Isso daí, assim, terapia de reposição hormonal em mulheres pós-menopausa, assim, apareceu uma manchinha na mama, indicação de suspender, né? Eu não indico para ninguém fazer terapia de reposição hormonal, né? Mas o uso de anticoncepcional contínuo, tem. Claro, não no mesmo patamar em relação à terapia de reposição hormonal, mas um pouquinho a mais tem, tá? Principalmente câncer de mama. E alguma pergunta? E imunoterapia, tá? Que é a última parte daí. O que é imunoterapia? Então, imunoterapia são substâncias que foram desenvolvidas sinteticamente, né? E que elas têm o quê? Tem uma ação diretamente ligada à célula do nosso sistema imunológico para estimular o nosso sistema imunológico a agir contra o câncer, né? Então, algumas vezes é o quê? É uma proteína que se liga ao receptor, algum tipo de receptor na célula do câncer, né? E faz com que o nosso sistema imune reconheça aquela célula e vai lá e trata aquele tumor daí dessa maneira, sabe? Tá? Geralmente eles são utilizados não como primeira linha, geralmente, do tratamento, né? Mas hoje assim, por exemplo, para câncer de pulmão, existem alguns tipos de imunoterápicos, né, que já são melhores do que cirurgia já, sabe? Então, por exemplo, a gente geralmente o estadiamento vai de 1 a 4, né? Pacientes com câncer de pulmão estadio 3, existem drogas que a gente nem indica mais nada, já vai direto para a imunoterapia porque teve resposta melhor já, sabe? Né? São coisas que estão aparecendo, né? Eu acho que assim, o que a gente tem que levar acho que de tudo que eu peço para que vocês pensem e vocês levem da palestra, assim, tudo que eu falei vocês forem esquecer, eu acho que assim, tem que pensar o quê? Que motivo, prevenção, né? Eu acho que aqui a gente consegue, eu trouxe dados que vocês podem fazer com que as pessoas ao redor de vocês e vocês mesmos possam se prevenir em relação ao câncer, né? Principalmente colo de útero e mama, né? Mas isso não dispensa o protetor solar todo dia, né? 2 vezes no dia, né? Comer corretamente, né? Fazer exercício físico, né? Tirar o cigarro de quem fuma por perto, né? Bebida alcoólica, um vinhozinho todo dia lá, uma tacinha, tudo certo, né? Mas, ou a cervejinha do final de semana lá, tranquilo, não estou falando que não é para ninguém beber mais, né?
Mas eu acho que assim, o direto, né? O velho barreiro lá que está lá dentro da garrafa, que todo dia alguém chega lá, chega com uma garrafa nova de velho barreiro, né? Já tive pacientes que tomavam 1,5 litro de uísque todo dia, né? Então, assim, são coisas que eu acho que a gente tem que ir trabalhando, né? Então, eu acho que é isso, né? Saber que, apareceu o câncer, gente, vamos tratar, né? Eu acho que, assim, existe tratamento, né? Graças a Deus a gente consegue tratar e recuperar muita gente, né? Eu acho que ter o conhecimento do corpo e no início de sintomas já procurar o profissional já para ir atrás, né? Tentar ir atrás e procurar para evitar com que tenha uma doença avançada, né? A gente consegue tratar. Cascavel hoje, posso falar com muita tranquilidade que vocês estão muito bem servidos, tanto de profissionais, tanto de equipamento, né? Nós temos um equipamento de radioterapia hoje, assim, ó, no Brasil acho que existem 3, no Paraná nós temos o melhor equipamento de radioterapia, tá? Em termos de tomografia, ressonância e PET, a cidade inteira tem um monte de exames de imagem bons, locais de bons, sabe? Os médicos, tanto pensando o OPECAM e SEONC, em termos de câncer, estão extremamente bem servidos, todo mundo faz muito bem feito, assim, não é porque eu tive nos 2 lugares, mas não é porque eu estou no SEONC que eu sei que a gente trabalha um monte, que as coisas acontecem ali dentro, sabe? Tá? Mesmo o SUS, que é aquela fila, aquela coisa assim, ó, só se o paciente não pode por algum motivo. Eu não conheço história de pacientes que ficaram mais de 20 dias, que não, precisa começar a quimioterapia, ou vai operar, ou vai ser começado o tratamento, né? Alguma coisa vai estar sendo feita, né? Comparado com Rio de Janeiro e São Paulo, que são os grandes centros do Brasil, nós não perdemos, tá? Claro, existem algumas coisas específicas que nós não fazemos. Mas daí, esse específico não é feito nem no SUS em lugar nenhum. Daí vocês vão ter que ir lá no cara, lá específico, naquela pessoa que vai fazer. Existe? Existe, né? Claro, aqui a gente não tem robô ainda para fazer cirurgia, aqui algumas vezes a gente não tem ainda quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, que é um desses coisas específicos que é feito, que só tem, por exemplo, em Curitiba, em São Paulo, Rio, né? Mas assim, cirurgia por vídeo nós fazemos, né? Com bons resultados, cirurgia aberta nós fazemos com bons resultados, né? Então assim, Cascavel está bem servido, nós estamos lá, tá? Não precisa ser comigo, mas eu acho que o importante é vocês irem atrás, eu acho que o importante é ir pesquisar, né? Eu acho que essa que é a maior, acho que essa informação que vocês têm que levar daqui, assim, sabe? Tá? E que ninguém tenha, que vocês não precisam me procurar, mas se precisarem, estou à disposição. Como eu disse, antes de tudo, eu sou médico, né? Essa semana eu estava vendo se não tinha uma infecção de ouvido, né? A gente é médico antes de tudo, né? E eu falo assim, o oncologista, volto a falar, não é me gabar da minha especialidade, mas o que acontece? Por nós fazermos tudo, nós temos que saber um pouco de tudo muito bem, mesmo de patologias benignas, né? Então assim, eu falo, eu sei me virar, tratar, investigar pelo menos e começar um tratamento de uma doença inflamatória intestinal, né? Cansei de compensar paciente com asma para poder tratar o resto, né? Então eu falo assim, eu acho que a gente começar alguma coisa, acho que procurar um oncologista, nunca vão com medo, sabe? Acho que vão para tentar localizar. E se tiver, que encontre no começo, né? Acho que essa que é a maior mensagem, que se encontrar no começo a gente consegue curar na maioria das vezes, né? Tá bom? Dúvidas, gente? Então tá. Obrigado pela atenção. Se eu me estendi um pouco demais, se falei um pouco demais, tá? Obrigadão.